Rapaziada, com a derrota para o Atlético de Madrid, Botafogo foge do Flamengo no chaveamento e coloca simplesmente o PSG do lado do Mengão. E fica isso, tá? Neste momento, certo? Alguns jogos ainda vão acontecer. O PSG já fica de um lado, o Botafogo fica do outro, certo? O Flamengo fica de um lado, ao que tudo indica, como ele passou em primeiro, ele vai para o lado direito, que é o lado do PSG, que passou na primeira colocação. Inclusive, deixa eu falar com a produção. Assim que der, Cleber, sobe o chaveamento, que acho que fica mais fácil da gente entender esse cruzamento aí. Exato. O City e a Juventus vão decidir quem é que vai ficar na primeira colocação. Vai um para cada lado. Olha lá, e vai em cima do que você está falando lá. Exato. Então nós já temos ali, ó, o Botafogo de um lado, o PSG do outro. O Flamengo já está ali, porque ele já está classificado e na primeira colocação. Por isso que aparece o Flamengo. Ou seja, se o Flamengo passar das oitavas, ele já corre o risco de pegar o PSG na próxima fase. Se o Botafogo pega, por exemplo, o Palmeiras ali, ó, o primeiro colocado. Se o Palmeiras continuar na primeira colocação, é Botafogo e Palmeiras. Ali embaixo do Botafogo tem o Bayern de Munique. Então, já é outro confronto muito difícil. E ainda tem Juventus e City, que vão decidir quem é que fica com a primeira colocação. Vai um para cada lado. Ou seja, o resultado de hoje do Botafogo jogou o PSG pro lado do Flamengo. É verdade. Acha que vem Benfica mesmo, ou alguma coisa do Boa? É melhor que não venha a Boca, para talvez não nivelar por baixo em questão de competitividade. Enfim, é melhor fazer esse revival aí, né? José Boto contra suas origens. Como é que você está vendo essa dinâmica do possível adversário do Flamengo nas oitavas de final? Eu acho que o ideal do Flamengo é pegar o Benfica, né? Porque o Boca, embora me pareça um time inferior ao Benfica, de fato vai ter mais torcedor argentino, não tenho dúvida disso. Eu estava vendo hoje um torcedor do River Plate que, para vir para os Estados Unidos, ele tacou fogo do carro, ganhou um dinheiro do seguro, pegou o filho e trouxe para cá. E falou na entrevista, né, Mauro? A seguradora vai pegar esse vídeo aí, vai tomar o dinheiro dele de volta. Mas só que ele já gastou. Então não sei que fim vai levar isso aí. Assim, os caras são muito loucos. O argentino tem uma postura, assim, viaja mesmo, vai atrás, faz sacrifício, vende alguma coisa. Não tem esse negócio. Então acho que não é bom ter esse clima de um clássico sul-americano. Não é o ideal para o Flamengo, né? O Benfica seria mais tranquilo, o Flamengo com a maioria da torcida. Eu acho que seria mais interessante. E é um time acessível também para o Flamengo, né? O Flamengo teria condições de fazer um jogo que parece bem competitivo contra o Benfica. Mas vocês acham que é melhor evitar argentino por uma lembrança do Central Córdoba, alguma coisa assim? Ou, enfim, independentemente do que o Flamengo não produziu na Libertadores, Mundial outra história, como é que vocês estão vendo essa possibilidade de enfrentar sul-americanos? Me preocupa mais do ponto de vista do Flamengo a questão do ambiente do estádio. Tem uma torcida muito maior do Boca, maior, e tudo que pode, né, são anabolizantes para os caras, né? E esse time pode crescer. Eu acho que tem que ter um certo cuidado. O Benfica vai ser um time muito mais rubro-negro, né? Com toda certeza. Eu acho que isso pode ser importante. E aí, Rodrigo? Eu acho que essa que é a questão do clima, mas eu vou fazer só uma observação. Eu também acho que vai ter mais torcida no Boca, mas eu vou fazer duas observações aqui. Primeiro, Boca e Fluminense, tudo bem, era no Maracanã, a torcida do Fluminense engoliu a do Boca, no Maracanã, né? É uma lembrança aqui. E segundo, pela presença que a gente viu do Flamengo e Chelsea, o Mauro pode falar muito melhor do que estava lá, tem pelo menos um público aí ainda mais se for Miami, 30 mil, 40 mil ali de torcedores do Flamengo que podem ir para o estádio. Não me parece um número absurdo que isso acontece. Então, embora eu concorde com o Mauro que eu acho que deve ter maioria do Boca, não vai ser assim, eu acho que uma coisa avassaladora não. Vai ter uma disputa ali pela arquibancada, mas vai ser um clássico muito mais renhido, né? Aquela coisa de Libertadores nos Estados Unidos, eu acho que é pior ter esse tipo de jogo do que um jogo contra um europeu desse segundo escalão, que é, no caso, o Benfica. É cômodo falar só bem do Rio de Janeiro e morar em Sampa. Acho que é o Mauro que mora em São Paulo aqui. De nós três, nós estamos no Rio aqui. Usa a cidade que tem grana para falar mal dela e seus times. Ninguém tá falando mal do time paulista aqui no momento, até agora. E se estiver falando de mim, eu não uso nada. Na verdade, São Paulo que quer o meu trabalho. Sempre fiz meu trabalho. Que te levou pra lá, né? Eu tô lá desde 93 e não me deixa embora. Hoje eu trabalho em 5 lugares diferentes, sabe? Então, São Paulo não me larga. São Paulo me adora.
Eu poderia É isso falar aí. uma outra palavra pra ele, mas não vou falar a respeito à galera. Ah, não, deixa aqui. Vamos manter dentro da... Tá 7 da noite ainda, vamos Mas a manter. galera do chat tá mal-humorada, hein? Veio aí pra encher a porra do saco, hein? Eu ia mandar um chupa pra ele, mas deixa pra lá. O Iago Vieira É a falando... realidade. Eu não pedi pra ir pra São Paulo me chamou, eu fui, gosto muito de São Paulo, fiquei por lá, vou continuar, e não me largo, eu sempre tenho trabalho em São Paulo. Se ele não gosta, azar dele. Toma um chupa pra você, bonitão. Tá aí o recado dado então. O Iago Vieira falando que o PSG que se ferrou, porque caiu na chave do Malvadão, né? Veio pro lado do Flamengo nessa dinâmica aí. E outro pessoal aqui falando, pedindo pra gente falar da escalação de amanhã. Vamos então falar sobre a escalação de amanhã, senhoras e senhores. Do jogo com Los Angeles, o Flamengo tem que poupar, não deve poupar, quer poupar, vai poupar. O que dá pra gente trazer sobre escalação e uso dos jogadores e do que a gente entende, né? Se é que tem um time titular confirmado, assim, nesse momento, que é indiscutível nesse Flamengo atual, do Felipe Luiz. Como é que você está imaginando, Mauro, que vem esse time e se deve ou não poupar os jogadores nessa última rodada? O que já está meio que definido, né, isso é uma informação, não sei se vocês têm mudado de ideia, tem uma mosquinha aqui, é que os 4 pendurados não jogarão, né? Talvez fique no banco, mas não deve entrar em campo. E são eles, Gerson, Pulga, Plata e Bruno Henrique. O Bruno Henrique recebeu o cartão na estreia, os outros 3 contra o Chelsea. O que é uma medida sensata, porque tomou outro cartão no jogo. O Pulga, por exemplo, toma cartão todo jogo praticamente. Se escalar o Pulga, ele vai ficar fora do jogo do mata-mata, né? Muito grande a chance. Não tem o De La Cruz, que voltou a sentir o joelho. Aliás, a discussão que cresce entre os torcedores é sobre a relação custo-benefício do Uruguai, né? Até que ponto foi uma boa contratação, não pelo aspecto técnico, mas pela parte física, né? Ele fez tratamento e tal. Hoje foi lá, voltou a treinar, sentiu o joelho. Quando volta? Ninguém sabe. Não se sabe se ele vai jogar o Mundial, porque também não se sabe até onde vai o Flamengo, né? Então é impossível fazer essa previsão. Mas tá fora. Então ele tem aí o quê? Jorginho, talvez Everton Araújo, se ele quiser manter ali os 2 volantes. Acredito que ele possa voltar com o Léo Ortiz, dar uma nova oportunidade ao Varela. O Alexandre, que não jogou, estava também contundido, pode ser uma chance dele jogar. Esse jogo virou um jogo não amistoso, né? Até porque vale uma grana, né? Mas é um jogo de preparo para a partida eliminatória que virá logo depois. O Flamengo vai ter, entre o jogo contra o Chelsea e o jogo contra o próximo aniversário, o mata-mata, 9 dias de intervalo. E no meio um jogo que não é um jogo decisivo, já está classificado em primeiro. Não tem a tensão de um jogo que pode te levar para fora do campeonato. Isso é uma maravilha, foi assim, um conforto que o Flamengo ganhou aí, conquistou, né? Espetacular. Agora, é muito difícil prever, porque o Felipe Luiz, mais do que nunca, ele está naquela pegada do técnico europeu mesmo, que não tem titular, que muda sempre. E depois do que aconteceu contra o Chelsea, ele ganhou mais autonomia, digamos assim, diante da opinião pública, eu diria, para fazer para ter esse tipo de postura. O que eu acho até bom. Porque eu acho um pouco atrasada essa mentalidade de que não, esses são os titulares. Realmente, no mundo inteiro, no futebol de primeiro nível, eles mudam sempre. E o campeão do mundo de seleções, no caso o técnico Scaloni da Argentina, fez isso a Copa inteira. Do primeiro jogo que ele perdeu para o segundo, né, ele mudou 5, 6 jogadores e foi mudando a Copa inteira, mudando posicionamento. E o Maria jogou do lado, entre aspas, errado na final, ninguém entendeu porquê e deu certo. Então, o Felipe Luiz acho que pode vir com uma escalação diferente e até surpreender, porque ele tem feito isso e agora, mais do que nunca, ele está com muita moral para fazer esse tipo de coisa. É isso aí, rapaziada. O Flamengo tendo esse, entre aspas, jogo amistoso com o Los Angeles. E vai escalar o que for possível, né? Concordo com o Mauro, tem que poupar esses caras aí, né? Que tomaram cartão, porque o próximo jogo é um jogo mais importante do que esse. O Flamengo já está classificado. E o chaveamento, rapaziada. O chaveamento, o Flamengo pode pegar Benfica ou Boca Júnior. Eu tô também com a rapaziada aí. É melhor pegar o Benfica. Mas tem uma observação. O Boca tá meia boca, né? O Boca não é o Boca, aquele Boca lá de trás, né? Mas tem uma torcida chata, né? Que compareceu em peso lá nos Estados Unidos e que pode importunar se caso o Flamengo venha pegar ele aí nas oitavas, né? E nas quartas já tem uma pedreira, né? Que provavelmente tudo indica que há de passar. PSG, né? PSG, o melhor time do mundo hoje, né?
E é isso, cara. Não tem que escolher adversário, né? Se quiser chegar até a final, tem que passar pelos grandes. E como o nosso rival botafoguense disse, né, que a Copa Mundial de Clubes já está armada para o Flamengo, do que a gente vai temer, né? É brincadeira, né? É brincadeira. Mas eu quero saber de você. O que você achou aí do chaveamento, o PSG do lado do Flamengo, né? Cara, não tem jeito. Mas eu quero saber de você. Deixe seu comentário, deixe aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!